Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Deus o privilégio. Então, tentaremos aproveitar a oportunidade para compartilhar as sagradas letras do Senhor. Como o pastor Flanário já fez, basicamente me apresentou, me chamou de feio. Mas eu me chamo Ariel, sirvo como pastor ali na Igreja Batista Regular em Cidade Satélite. Sou casado com a Nathalie, pai do Ben e da Noemi. Noemi tem apenas 3 meses, nasceu recentemente. Nós estamos aí na fase de curtir esses primeiros dias. É uma bênção do Senhor. Normalmente os filhos hoje são encarados como problemas, mas na verdade, irmãos, são grandes instrumentos nas mãos de Deus para trabalhar em nossos corações pecaminosos e egoístas. Meus irmãos, nosso tema é uma família. Todos sabem o tema? Uma família aos pés. A imagem aos pés de alguém pode comunicar algumas ideias, como sujeição, admiração, humildade, devoção, dependência, reverência, entre muitas outras ideias. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ainda não era apóstolo, após testemunhar o milagre da pescaria, Pedro, como nos relata Lucas, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E Lucas explica: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros. Então Pedro se colocou aos pés de Jesus, admirado pela grandeza daquele homem. Outro exemplo é o de uma mulher que, enquanto Jesus jantava na casa de um fariseu, ela aproximou-se de Jesus, colocando-se aos seus pés, chorando, e Lucas diz que chorando ela regava os pés com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então aquela mulher se colocou aos pés de Jesus, comunicando, expressando humildade, devoção, dependência. E ainda um outro exemplo, e talvez o mais conhecido, é o de Maria, irmã de Lázaro, que enquanto Jesus falava, ela permanecia aos seus pés, ouvindo os seus ensinos. Ao se colocarem aos pés de Jesus, Pedro, a mulher pecadora, e Maria, eles estavam comunicando a Jesus algumas dessas ideias que eu acabei de mencionar. E quaisquer delas, irmãos, poderiam ser abordadas nessa conferência. Mas eu escolhi desenvolver 2 ideias, a saber, devoção, hoje à noite, e dependência, amanhã à noite. E então eu trago aos irmãos que uma família aos pés do Senhor é uma família devotada ao Senhor e uma família dependente do Senhor. E hoje à noite nós abordaremos a questão da devoção da família ao Senhor, mas eu farei isso por dar enfoque, por focalizar um grande inimigo da devoção ao Senhor, chamado de imaterialismo. Aquela preocupação com as coisas materiais que podem abafar, que podem sufocar a vida espiritual de um homem e de toda uma família. Então, neste primeiro momento, irmãos, nós queremos pensar no materialismo como inimigo da devoção ao Senhor, como aquilo que impede que muitas famílias estejam aos pés do Senhor. E para isso nós iremos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Do versículo 19
ao versículo 24. Diz assim o texto: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações e que o Senhor me use, apesar das minhas deficiências e incapacidades, ó Deus, para explicar o texto, e que o texto, aplicado pelo Teu Espírito Santo, faça transformação em nossas vidas. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pregando em uma conferência de pastores e líderes, certo pastor, ele levantou a seguinte questão: é possível alguém construir uma casa tão grande, mas tão grande, a ponto de o empreendimento ser pecaminoso? Ele disse: quem acha que sim, levante a mão. E sem exceção, todos os presentes levantaram suas mãos. E então, o pastor fez uma segunda pergunta: quão grande a casa precisa ser para que a construção se torne um pecado? Um silêncio sepulcral tomou conta do auditório. Até que um homem, sorrindo, disse: a resposta é fácil. Basta que a casa seja maior do que a minha. Esse episódio, irmãos, nos lembra que o materialismo é um pecado do qual raramente ou nunca nos consideramos culpados. Nós sabemos que o pecado do materialismo existe, mas ele não me ameaça, nós pensamos. Sob as alcunhas e os apelidos de a boa vida ou progredir na vida, o materialismo tem entrado em nossas vidas e lares e quase nunca nos damos conta de que ele está presente. A verdade, porém, irmãos, é que estamos enganados. O materialismo, isto é, a preocupação com as coisas materiais que sufocam a nossa vida, que sufoca a nossa vida espiritual. O materialismo é uma das grandes tendências a que temos que resistir em nossa tarefa de nos termos inconformados com este século, inconformados, incontaminados do mundo. O materialismo, irmãos, é um dos grandes ídolos, um dos grandes deuses da nossa cultura, que recorrentemente temos que desentronizar dos altares de nossos corações e lares para sermos verdadeiramente devotados ao Senhor. Como Craig Blomberg observou, o maior perigo, irmãos, para o cristianismo ocidental, o cristianismo do qual fazemos parte, não é, como às vezes se alegra, ideologias predominantes como o marxismo, o islã, o movimento da nova era, ou o humanismo, mas o materialismo onipresente em nossa cultura abastada, em nossa cultura próspera. Embora não reconheçamos, irmãos, muitas vezes nós e nossas famílias não estamos aos pés do Senhor em devoção, porque tantas vezes nós estamos aos pés das coisas
materiais. E é sobre o materialismo como inimigo da verdadeira devoção ao Senhor que Jesus fala em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 24. E aqui ele tanto denuncia o materialismo quanto nos chama como discípulos a uma verdadeira devoção, a uma devoção plena e indivisível a Ele. Nesses versículos, irmãos, Jesus apresenta 3 metáforas que abordam o mesmo e único ponto a partir de ângulos diferentes. E cada uma dessas metáforas está organizada por meio de ideias contrastantes. Jesus fala sobre tesouro no céu versus tesouro na terra, um olho saudável versus um olho doente, e ele fala sobre devoção a Deus versus devoção ao dinheiro. Em sua primeira metáfora, Jesus fala sobre 2 tesouros. Leia mais uma vez comigo os versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nesta primeira metáfora, irmãos, Jesus apresenta um tesouro que deve ser rejeitado, um tesouro que deve ser buscado, e o porquê da rejeição por um lado e da busca por outro. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus nos proíbe acumular para nós mesmos tesouros terrenos. Tudo aquilo que pertence à existência terrena e que, portanto, não goza de durabilidade, quando considerado à luz da eternidade. Coisas que podem ser consumidas pela traça e pela ferrugem. E coisas que podem ser roubadas por ladrões. Não sei se eu estou enganado, mas o pastor Laércio, certa vez eu estava pregando nesse texto em Candelária. Quando ele chegou em casa, os ladrões haviam roubado sua casa. Antes de sair de casa, o Senhor conserva aí o que nós temos. Mas, irmãos, é importante enfrentarmos de maneira honesta a questão aqui. Porque nós temos a tendência de racionalizar aquilo que Jesus diz, porque nós não queremos assumir o peso e as implicações de seu discurso. O que Jesus estava proibindo quando nos disse para não acumular tesouros para nós mesmos na terra? Será que Jesus estava proibindo a propriedade privada? Será que ele estava dizendo que não poderíamos ter um carro, uma casa? Certamente não, porque em outros lugares das Escrituras fica evidente que a propriedade privada não é um pecado. Será que Jesus estava proibindo a provisão sensata para o futuro? Fazer uma previdência, pagar um seguro, fazer uma reserva para dias difíceis? Certamente não, irmãos, porque em muitos lugares das Escrituras, a palavra de Deus nos chama a ser como uma formiga que no inverno, ou no verão, acumula para o inverno, nos chama a sermos previdentes. A questão é, irmãos, o que Jesus estava proibindo a seus seguidores? Jesus estava proibindo aqui, irmãos, a acumulação egoísta de bens. A busca pela construção e edificação do próprio reino. Jesus estava proibindo o materialismo que nos prende a esta terra, que exige o melhor do nosso tempo, da nossa força, que nos faz viver como se não existisse a eternidade. Como eu falei inicialmente, irmãos, nunca nos consideremos culpados de estarmos acumulando tesouros sobre a terra. Dificilmente uma família reconhecerá a si mesma como sendo materialista.
É verdade que Jesus falou sobre isso, mas certamente esse não é um pecado com o qual nós temos que lutar. No entanto, irmãos, nosso estilo de vida revela o contrário. Basta refletirmos com o que nós gastamos o nosso dinheiro, com o que nós gastamos o nosso tempo, com o que nós gastamos a nossa energia. É com o avanço da obra de Deus? É com o progresso do Evangelho? É com o próximo que necessita? Normalmente não. O que vemos muitas vezes, irmãos, são famílias centradas em si mesmas, famílias que estão centradas na busca de seu próprio bem-estar, famílias que estão centradas na construção de seu próprio reino. O lento avanço da obra de Deus também aponta, irmãos, para o fato de que o materialismo tem tomado conta de nossas famílias. A obra de Deus avança a duras penas e nós nos perguntamos por quê? Por que é tão difícil sustentar um obreiro no campo? Porque preocupados em acumular, nós não queremos contribuir. Ou contribuímos o mínimo possível. Porque ocupados demais em acumular, não queremos dispor nossas vidas para servir ao Senhor. E eu não estou falando de servir como pastor, como missionário. Eu estou falando de engajar nossas famílias no serviço ao Senhor. E a obra de Deus avança a duras penas. Nós olhamos para os jovens que deveriam estar empregando parte de seu tempo, de sua energia, no serviço ao Senhor, como Paulo nos diz em 1 Coríntios 7. Mas o que encontramos são jovens completamente imersos na busca pela construção da sua boa vida. Não está errado estudar e trabalhar, deve-se. Mas sempre os jovens estão ocupados demais e muitas vezes com o apoio dos pais. Meu filho, não vá para a igreja hoje não, que você tem uma prova para fazer, tal trabalho para entregar. Meus irmãos, Jesus está mostrando que nós não podemos estar aos seus pés enquanto estivermos aos pés das coisas materiais. Mas ele não apenas diz ou nos apresenta um tesouro que deve ser rejeitado. Jesus mostra um tesouro que devemos buscar. Note o que ele diz no versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus nos chama, irmãos, a acumular tesouros no céu. E a pergunta que vem à nossa mente é: que tesouros são esses? E como nós podemos acumulá-los? E curiosamente, Jesus não explica quais são esses tesouros. Certamente não se trata de méritos alcançados por nossas boas obras e que um dia poderão ser trocados pela vida eterna, porque a salvação é pela graça mediante a fé somente. Mas o fato é que Jesus disse que nós podemos acumular algo para a eternidade. Mas ele não diz exatamente o quê. Mas como podemos acumulá-los? Segundo John Stott, acumular tesouro no céu significa fazer qualquer coisa na terra cujos defeitos durem por toda a eternidade. À luz do contexto, eu entendo que acumular tesouros no céu, ou entendo que acumulamos tesouros no céu, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus nos fala no capítulo 6, versículo 33. Mas, irmãos, talvez os irmãos querem ouvir algo um pouco mais concreto. Como eu posso obedecer a esta ordem de Jesus de modo concreto? Eu gostaria de apresentar alguns textos que nos respondem. Abra sua Bíblia lá em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, diz assim:
Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Como nós podemos acumular tesouros para o céu? Quando nós somos generosos em dar e prontos a repartir. E talvez você diga, mas pastor, aqui é para os ricos. Meus irmãos, Paulo diz que se temos o que comer e se temos o que vestir, estejamos contentes. Para Paulo, se você tem qualquer coisa além disso, você já é um rico. Deixe-me dizer que a grandeza, a riqueza é uma grandeza relativa. Talvez você não se ache rico, mas não necessariamente você é pobre. E o padrão de Paulo é, se você tem mais do que necessário para comer, se vestir, você é rico. Você tem com o que contribuir, você tem com o que ajudar. Então nós obedecemos a ordem de Jesus quando nós somos generosos para com os nossos irmãos que carecem de ajuda e para com aqueles que não servem ao Senhor, nem são crentes, mas também podemos ajudá-los. Nós obedecemos ao mandamento de Jesus quando nós somos generosos, sacrificialmente generosos. Olha também comigo, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 17. Paulo está agradecendo aos irmãos. Paulo estava preso em Roma, agradecendo aos irmãos por um donativo, por uma oferta que havia sido lhe enviada. E ele diz, não que eu procure o donativo. Paulo está dizendo, eu não estou interessado no dinheiro de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quando nós contribuímos com a obra de Deus, por contribuirmos com aqueles que estão no campo missionário, redunda para nós um crédito diante de Deus, e eu entendo que isso é entesourar para o céu, entesourar para o futuro. Uma outra forma, irmãos, nós podemos ver em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 33. Lucas 12, 33 diz, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, nós obedecemos a ordem do Senhor quando nós somos generosos, até mesmo com aqueles que não fazem parte da família de Deus. Queridos, como famílias, onde estamos acumulando o nosso tesouro? Como pais, temos ajudado nossos filhos a investirem no céu ou na terra? Nossa família está vivendo para o reino de Deus ou para a construção do seu próprio reino? Meus irmãos, como a maioria sabem, minha esposa não é brasileira, ela é americana.
Isso significa que eu poderia simplesmente me mudar e morar nos Estados Unidos. E algumas pessoas perguntam, mas por que você não vai embora, rapaz? Lá é muito melhor. Sabe aquele ideal americano, o sonho americano de vida? Lá você pode desfrutar de tudo. Os irmãos, nós não vivemos para construir o nosso próprio reino. Para construir uma própria boa vida da qual podemos viver e desfrutar. O nosso lugar, como nós cantamos, é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. E a pergunta é, irmãos, onde nossas famílias estão acumulando o seu tesouro? Nós estamos vivendo para o reino de Deus ou para a construção do nosso próprio reino? No versículo 21, Jesus vai nos mostrar o porquê de rejeitarmos certos tesouros e buscarmos tesouros no céu. Ele diz no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, este é o ponto mais importante desta primeira metáfora. Aqui Jesus explica por que devemos rejeitar os tesouros terrenos e buscar os celestes. Porque onde está o nosso tesouro, onde está aquilo que valorizamos, é aí onde o nosso coração estará. O ponto de Jesus, irmãos, é que aquilo que valorizamos é o que ocupa o nosso coração. E na Bíblia, o coração não é este órgão aqui. No contexto da antiguidade, o coração, irmãos, era o centro da nossa personalidade. Era o núcleo intelectual, emocional e volitivo interno. Era o âmago do ser humano. Logo, aquilo que ocupa o nosso coração, para Jesus, é aquilo que controla a nossa vida. Jesus estava dizendo que aquilo que valorizamos, aquilo que é o nosso tesouro, é isso que vai controlar, vai dominar, vai balizar a nossa vida. Esse é o objeto da nossa devoção. É diante disso que nos prostramos aos pés. Meus irmãos, se de fato queremos nossas vidas e famílias aos pés do Senhor, o céu, ele tem que ser mais valioso do que a terra. E Cristo, ele tem que ser mais valioso do que as posses. O nosso coração deve estar nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Os nossos pés, eles podem até estar na terra, mas os nossos olhos, eles devem estar no céu. Esta é a primeira metáfora. Mas Jesus segue com uma segunda metáfora nos versículos 22 e 23. Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus agora, irmãos, estabelece o contraste entre uma pessoa cega e uma pessoa que vê, uma pessoa que enxerga. Nos tempos antigos, acreditava-se que o olho era uma fonte de luz, de onde se emanava luz, e essa luz interagia com os objetos e depois retornava à pessoa. Eu não sei se Jesus parte desta concepção aqui, mas o fato, irmãos, é que a grande diferença entre a luz e as trevas do corpo se deve tão somente a este pequeno órgão complexo a que chamamos de olho. Então Jesus declara: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus estava partindo de algo que pode ser percebido. Se você pode ver, se você enxerga, seu corpo está em luz. Se não, você está em trevas. Mas Jesus
parte dessa realidade literal para apontar uma realidade metafórica. Jesus não está sendo literal aqui, ele está falando metaforicamente. Os olhos aqui não são literais, mas uma metáfora para falar de uma entidade que já foi apresentada. Ao usar os olhos, Jesus estava falando, na verdade, do coração. E o ponto de Jesus, irmãos, é o seguinte: assim como o nosso olho afeta todo o nosso corpo, assim também o nosso coração afeta toda a nossa vida. Assim como o olho que enxerga, ele dá luz ao corpo, um coração que é voltado para servir a Deus e ao próximo, ele dá sentido à vida e ele lança luz sobre tudo o que fazemos. Um coração voltado para servir a Deus e ao próximo lança luz sobre tudo o que fazemos. Nos faz pessoas generosas, pessoas que sentem empatia pelo próximo, pessoas que sofrem com as injustiças desse mundo. Mas assim como um olho saudável e um coração saudável confere luz à nossa vida, da mesma forma, assim como a cegueira leva às trevas, um coração materialista, este é o olho mau, um coração materialista nos mergulha na escuridão moral e espiritual, nos leva à ganância, nos leva à inveja, nos leva ao egoísmo. E a pergunta que eu faço é: como estão os olhos de nossas famílias? Estão projetando a luz de corações centrados em Deus? Ou as trevas de corações presos às coisas materiais? Por último, irmãos, Jesus apresenta a metáfora dos dois senhores. E ele traz seu ponto à luz, à plena luz, por meio de uma metáfora que esbanja a clareza. Agora nós não iremos mais ficar com dúvidas acerca do que Jesus está falando. Quando ele falou de tesouros no céu, olhos bons, talvez nós não entendemos com clareza o que Jesus estava falando. Mas agora Jesus esclarece tudo. Nada fica oculto. Note o que ele diz. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus explica agora, irmãos, que por trás da escolha entre dois tesouros, e por trás das duas visões, dos dois olhos, está uma escolha ainda mais fundamental, uma escolha ainda mais básica. A escolha entre dois senhores. A escolha de a quem servimos, Deus ou as riquezas. A metáfora aqui, irmãos, se estabelece sobre a prática da escravidão, algo comum no primeiro século. E a essência da escravidão era a propriedade exclusiva e o serviço em tempo integral. Um empregado, ele pode servir a dois empregadores. Porém, um escravo é propriedade de um único senhor. E a escravidão exige uma atenção indivisível e um serviço em tempo integral. E o ponto de Jesus, irmãos, é que assim como o escravo ele não pode servir a dois senhores, assim também não podemos dividir a nossa lealdade entre Deus e as riquezas. Ou Deus é servido com devoção singular, ou Deus não é servido de forma alguma. Não podemos, ao mesmo tempo, irmãos, entesourar no céu e na terra. Não podemos, ao mesmo tempo, andar em luz e nas trevas. Não podemos, ao mesmo tempo, servir
a dois senhores. O dilema que foi estabelecido no capítulo 24 de Josué ainda persiste hoje. Escolhei hoje a quem servireis. Josué disse à nação de Israel. E ainda hoje, irmãos, precisamos decidir a quem serviremos. Nossas famílias precisam escolher a quem irão servir, aos pés de quem estarão. Eu espero que você possa dizer em harmonia com Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma família aos pés do Senhor, irmãos, é uma família devotada a Ele. Mas a devoção ao Senhor não aceita concorrentes. Ou estamos aos pés do Senhor, ou não estamos. Meus irmãos, para concluir, eu gostaria de trazer uma aplicação à luz de tudo o que falamos. Duas, na verdade. Uma primeira direcionada aos crentes. Nós somos chamados a conduzir nossas famílias aos pés do Senhor, a termos nossas famílias aos pés do Senhor. Mas, irmãos, para isso, nós precisamos, antes de tudo, desentronizar do nosso coração o Deus do materialismo. E talvez você pense, mas esse materialismo é coisa de rico. Não, irmãos. A questão não é quanto possuímos, mas quanto as preocupações materiais nos possuem. O problema não é ter dinheiro, mas o problema é ser consumido pela preocupação com o dinheiro e devotado a ele. Meus irmãos, para estarmos aos pés do Senhor, nós precisamos desentronizar de nossos corações mamon, as riquezas, as posses, a preocupação com as coisas materiais. Irmãos, o melhor jeito de fazer isso é agir com generosidade e literalmente usar de nossos recursos para a glória de Deus. Na nossa igreja tem um irmão, ele tem boas condições. Ele diz: pastor, toda vida que mamão está querendo tomar conta do meu coração, sabe como eu resolvo? Eu procuro um irmão que está precisando e eu chego junto. Procuro uma obra para ajudar, um trabalho para ajudar. Irmãos, é assim que nós desentronizamos as posses de nosso coração. Se você deseja ter uma família aos pés do Senhor, você precisa assumir de modo radical que esse inimigo é real e lutar contra ele. Mas eu gostaria também de falar a alguém que porventura está entre nós e que não é crente, que não confiou em Jesus, mas que pelo contrário tem confiado sua vida aos recursos e aos bens que possui. Eu gostaria de compartilhar uma letra que eu escutava quando eu era criança. Minha avó escutando um disco de radiola. Isso ficou gravado na minha mente. Dizia o seguinte: você é um industrial, e o cantor era um beiradeiro, cantava assim: você é um industrial, você é um fazendeiro. Você tem muito dinheiro. Com dinheiro compra tudo o que você quiser. Mas não compra a salvação, que hoje é dada para quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro e sai todo disparado. Mas não lembra que um dia vai findar esta jornada. Só não tem a salvação, que para mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas. Quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador. E Ele já comprou bem caro, com o seu sangue e o seu amor. Portanto, se você tem confiado sua vida a qualquer outra coisa que não ao Senhor Jesus, arrependa-se de seus pecados, arrependa-se de sua arrogância, e entregue sua vida a Cristo, aquele que na cruz, com o seu sangue, nos conquistou a eterna redenção. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por Tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações e vidas. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém.